Bem, vamos começar a nossa super live. Você que está aqui ao vivo, você que está aqui pelo YouTube, qualquer dúvida, comenta aqui que eu vou estar respondendo para você. E agora, a nossa live de hoje é sobre atuação como assistente técnico. E nessa live, ah, antes de mais nada, quando um assistente técnico é contratado? Esta é a pergunta. Quando um assistente técnico é contratado? Primeiro, você tem que lembrar que existe a perícia judicial. Quando tem uma perícia judicial, né, foi nomeado um perito, o juiz nomeou esse perito da confiança e cada parte pode contratar o seu perito. Esse perito de cada parte que vai atuar junto ao perito judicial, ele é chamado de assistente técnico. Então, quando você tem um processo, você pode ter, além do perito judicial, mais dois peritos, ou mais, dependendo da quantidade de partes envolvidas nesse processo. Tem uma outra situação em que existe também o perito judicial. Por exemplo, produção antecipada de provas. Então o advogado vai ingressar com pedido de produção antecipada de provas, então essa perícia, essa prova técnica, vai ser produzido antecipadamente. Então, nesse momento, existe o perito judicial que vai conduzir essa perícia e cada parte envolvida também pode ter o seu assistente técnico. Também já começou a figurar o assistente técnico na fase de inquérito policial. Ou seja, esse assistente técnico vai acompanhar e desenvolver trabalhos, né, para uma das partes já numa fase de inquérito policial. Então já é previsto também a existência desse profissional, desse perito, numa fase de inquérito. Na fase de júri, a mesma coisa. Você pode ter o assistente técnico desenvolvendo um trabalho de defesa e ele vai atuar junto ao júri. Então, são as situações em que vão existir a atuação como assistente técnico. E lembrando, essa live fica gravada aqui e depois no meu canal do YouTube, Márcio Montesani. Esse é o horário que eu tenho disponível para fazer essa live e muitas pessoas acabam não conseguindo assistir nesse horário das 17 horas e acabam assistindo mais tarde, né? Mas o importante é eu estar passando esse conteúdo para você e aí você que está assistindo gravada, você pode assistir essa live depois. Então, olha só. Então, já falei para você quando o assistente técnico é contratado. Agora, objetivos de ter um assistente técnico. Isso que é muito importante. E lembrando, o nosso canal, ele é um canal de negócios. Ele é um canal que eu não vou falar para você técnicas de alguma área específica. Assistente de trânsito, grafotécnico, contábil, não. Eu não vou entrar no mérito técnico de alguma área pericial. Aqui eu vou te apresentar estratégias de negócio para perito. Como o nosso tema aqui é assistente técnico, essas técnicas que eu vou te apresentar servem para qualquer área de perícia. O importante é você aplicar essa técnica quando você receber um pedido, né, que você tem que montar uma proposta para atuação como assistente técnico, independente da área que você atue. Então vamos lá. Você tem que ter em mente, e isso você tem que estudar muito o nicho de mercado que você atua. Você tem que estudar muito o tipo de cliente que você tem na linha de trabalhos que você atua. Então, você tem que ter em mente por que ele precisa de um assistente técnico. Primeiro, foi nomeado um perito judicial. O seu cliente é uma das partes do processo. Nesse momento, o que representa um assistente técnico? Ele é o representante técnico da parte. Ele é o representante que vai entrar num debate técnico com o perito judicial. O advogado, ele entende da parte legal, legislação, das leis, do trâmite processual, mas ele não é perito, ele não é expert numa área técnica. Então, o assistente técnico, ele vai ser o representante técnico de uma das partes. Ele vai ser o profissional que vai acompanhar o perito judicial nas diligências, nas vistorias, nas reuniões técnicas.
Porque ele é o representante do seu, você é o representante do seu cliente nessa discussão técnica, em que você vai discutir tecnicamente, apresentar os seus argumentos, apresentar os elementos que no seu entendimento favorecem seu cliente. E esse debate só é possível por meio do assistente técnico, porque ele é conhecedor dessa matéria. Outra, esse assistente técnico é o que pode apresentar um parecer divergente caso a perícia judicial saia contrária aos interesses do seu cliente. Então, ele pode apresentar um parecer divergente. Ele pode desenvolver uma manifestação a esse laudo pericial. Uma manifestação que é justamente para, muitas vezes, contestar ou desqualificar a linha de estudo do perito judicial. E isso é feito pelo assistente técnico. Ele pode formular a parte de quesitos, logo na sua indicação, de quesitos técnicos, quesitos estratégicos para que o perito judicial responda. Ou, numa fase posterior, ele pode formular quesitos complementares. Então, são quesitos que o perito vai pedir para que o perito judicial responda, e essa resposta ele já sabe, vai auxiliar o cliente dele. E isso só é possível com assistente técnico, com um profissional da perícia que conhece essa matéria. Ele pode impugnar o laudo pericial por meio das suas considerações. O juiz pode ter o entendimento que esse perito não desenvolveu um bom trabalho, esse perito não conhece da matéria. Então, muitas vezes, o assistente técnico, ele consegue impugnar um laudo pericial. Ele muitas vezes consegue destituir um perito judicial e o juiz nomear um outro perito com maior conhecimento da matéria. Então, o assistente técnico, ele tem grande importância, muitas vezes, do sucesso de um processo. Muito. Porque ele vai trazer elementos técnicos e que esses elementos técnicos vão possibilitar, muitas vezes, a defesa ou a busca por um ressarcimento em um processo. Então, é isso que você tem que ter muito em mente. Agora, precisa mesmo ter um assistente técnico? Muitas vezes, algumas empresas acabam não buscando um assistente técnico no mercado. Acabam se utilizando de algum profissional técnico da própria empresa. Vantagens e desvantagens. A vantagem é que esse profissional certamente conhece da matéria. Porém, esse profissional não necessariamente sabe lidar no ambiente de perícia. Ele não sabe, muitas vezes, as estratégias, não sabe o trâmite processual. E esse que é o grande problema. A empresa se utiliza desse profissional que trabalha lá, considerando que ela não vai gastar, e ele conhece da matéria. Ele pode conhecer tecnicamente, mas a atuação como perito e assistente técnico em especial precisa do quê? Entender de estratégia. Estratégia, de como elaborar quesitos, como se manifestar, como se portar numa perícia judicial. E às vezes essa pessoa não tem. Então, a necessidade de ter esse assistente técnico é que vai ter um profissional da confiança do seu cliente que vai entrar num debate estritamente técnico, que o advogado não tem condições. Esse advogado muitas vezes não tem conhecimento técnico, então vai ficar toda essa linha técnica vai ficar fragilizada. O advogado ele pode formular quesitos que tecnicamente podem não estar corretos, são incoerentes. Podem ser quesitos que vão prejudicar o cliente dele tecnicamente, por ele não conhecer. O assistente técnico, ele pode, vamos dizer assim, alimentar o perito judicial com documentos complementares, com novas informações. Ele pode alimentar o perito com informações técnicas, uma nova linha de raciocínio, e isso são elementos que vão auxiliar na formação de convicção desse perito, e muitas vezes o laudo dele vai sair favorável ao seu cliente.
graças a essa contribuição técnica que você colocou no processo. Então, isso que acaba sendo é muito importante. Outro fator que é muito importante realmente, que é necessário ter o assistente técnico. O assistente técnico, ele é o profissional que vai combater um laudo que foi feito de forma errada ou mesmo contraditória ao seu cliente. Ou seja, ele vai desenvolver um trabalho de manifestação que realmente vai auxiliar com o seu cliente. Então, essa que é a grande importância de se ter um assistente técnico. E o grande só um segundo. E um grande detalhe é travou. Agora foi. Agora o grande detalhe é que muitas vezes o cliente não sabe que pode ter um assistente técnico. O advogado tem a obrigação de saber que o assistente técnico vai auxiliar quando precisar. Essa que é a grande importância. Agora, estratégias de cobrança de honorários do assistente técnico. Como que você cobra os seus honorários? O que eu vou falar para vocês são estratégias que nós adotamos na empresa, né? Minha empresa chama Núcleo de Perícias. São estratégias adotadas em função de problemas que nós tivemos. Então, normalmente, você cobra 50% dos honorários na contratação. Esse 50%, em tese, é muito dinheiro perto do trabalho que você vai ter. Por quê? Nessa primeira etapa da sua indicação como assistente técnico, você vai elaborar somente os quesitos. Só os quesitos. Mas você já se antecipou de que 50%. Então é bem interessante. Agora que vem o grande detalhe. Quando que você vai cobrar os outros 50%? Esse que é o ponto. Muitos cobram quando tem a perícia, quando o perito entrega o laudo. Essa etapa nós já tivemos muitos problemas. Por quê? Imagina que esse laudo, e muitas vezes o perito não tem controle do processo quando entrega ou não o laudo. O advogado tem. O advogado recebeu esse laudo. O laudo está totalmente favorável para o seu cliente. O que acontece nesse momento? E outra, você já participou da perícia, você já foi lá na diligência, 1, 2 reuniões, você já teve uma atuação. Só que o laudo veio favorável ao seu cliente. Muitos advogados nem te avisam, eles não vão nem te avisar sobre isso. Ele dá sequência e ponto. Ele não precisa se manifestar. E aí sabe o que acontece? Ele entende que como você não vai fazer manifestação, você não tem direito de receber o restante dos outros 50%. Ou seja, você perdeu a chance de ganhar um pouquinho mais. Então, como estratégia, nós cobramos os 50% restante no agendamento da perícia. Metade na contratação, você fez quesitos. Metade no agendamento. Ou seja, ele vai te pagar. Porque se ele não te pagar, você não vai para vistoria, você não vai para diligência, você não vai para uma reunião técnica. Então ele vai te pagar. Então você tem essa garantia. E mesmo considerando que o laudo é favorável, se ele não quiser que você se manifeste, ok, você já recebeu um trabalho a menos. Mas se quiser, ok, você vai se manifestar, você vai fazer o seu parecer divergente, você vai dar sequência no seu trabalho, mas o dinheiro já está na sua conta. Então é uma estratégia muito boa e você acaba recebendo 100% do dinheiro combinado e não necessariamente você vai trabalhar 100% do combinado, porque às vezes o laudo é favorável, talvez o advogado nem precise que você se manifeste. Então é uma estratégia muito boa que vai evitar você passar muita raiva do advogado não querer que você, não pedir para você continuar o trabalho e também não vai te pagar a metade que faltava, tá? Agora, vamos lá. Outra estratégia bem interessante. Lembrando, pessoal, as nossas lives sempre ficam gravadas aqui e todas elas estão no nosso canal do YouTube, Márcio Montesani. Então, todas as lives estão lá. Se você é novo no canal, é nova no canal, começou a me seguir recentemente, vai no meu canal do YouTube, Márcio Montesani, tem quase 50 lives lá só sobre estratégias de negócio. Esse horário eu faço às 17 horas porque é um horário que eu tenho disponível.
Acredito que a partir do mês que vem eu vou começar a fazer essas lives à noite, porque todo mundo pede para que eu faça à noite, porque a maioria das pessoas assiste essa live depois do horário. E muitas vezes não tem condições de fazer uma pergunta ao vivo aqui para mim, mesmo considerando que eu respondo quando elas me mandam, muitas vezes por mensagem, no direct, elas me mandam e eu respondo. Mas muitos me pedem para fazer à noite. Mas, como é o tempo que eu tenho, a proposta é te entregar esse conteúdo, seja você aqui assistindo ao vivo ou você assistindo ela gravada, a proposta é que você que te ajude de alguma forma. E o tema de hoje é uma live de menos de 30 minutos no máximo, é uma live muito rápida, mas é muito importante você pegar essas sacadas. Você que já atua como assistente técnico, eu não sei se tem alguém aqui ao vivo que atua como assistente técnico. Então, estratégia 1, cobra 50% na contratação e 50% no agendamento da perícia, tá? Porque depois que tiver a perícia, e se o laudo for favorável, o advogado não vai te pagar esses 50%, porque ele entende que você não precisou fazer manifestação, logo ele não vai te pagar. Então vai ter um estresse lá na frente, se você tiver essa discussão, que você vai falar que não foi combinado e ele não precisa do seu serviço. Então, cobra antes do quando for agendada a perícia, busca receber esse dinheiro antes. Aí você vai estar com 100% dos honorários na sua conta, e aí fica mais fácil. Agora, uma estratégia final que eu quero te passar. Essa estratégia final é onde pode fazer com que você ganhe de 30% a 50% a mais como assistente técnico. Essa estratégia nós utilizamos em 80% dos pedidos de assistente técnico, funciona e a gente chega a cobrar até 50% a mais do que você cobraria. Ou seja, você aumenta seu faturamento em assistência técnica de 30% a 50% só com essa dica que eu vou te dar agora. Esse processo nós chamamos de upsell. Upsell. O que é um upsell? Eu vou dar um exemplo prático. Você vai comprar um sapato azul, marrom, vai. Vou lá comprar um sapato marrom. Você viu na vitrine, tem o sapato marrom, tem o seu número, o valor que está lá você está disposto a pagar. Então aí que é a sacada. O vendedor, ele não te vendeu um sapato, porque você foi disposto a comprar um sapato. Então ele não te vendeu nada. Ele não teve que usar nenhuma técnica de vendas para vender o sapato, porque você já queria comprar. O preço te agradava, o modelo servia, então ele não te vendeu nada. O que é um upsell? É você ganhar mais em cima dessa venda. Ele vende uma meia para você, ele vende um cinto, ele vende um outro sapato. Isso é um upsell. Você chegou com um pedido, você ia gastar um valor e gastou o dobro muitas vezes. Ele fez o upsell. Aí sim ele vendeu. O primeiro sapato ele não vendeu. Você foi disposto a comprar. A meia, o cinto e o outro sapato, ele realmente te vendeu. E na perícia, em especial na atuação como assistente técnico, como você pode aumentar os seus honorários? Primeiro, ele chegou até você para você fazer um orçamento de assistente técnico. Então, você vai oferecer o quê? Uma análise de risco antes da contratação. O que é uma análise de risco? Você vai analisar se tecnicamente você consegue desenvolver um bom trabalho para o seu cliente. E se tecnicamente você consegue desenvolver um bom trabalho, você estudou o processo e passou todos os elementos favoráveis e contra para o advogado. Então, ou seja, ele tem alguém que revisou o trabalho, estudou o processo e vai passar para ele o que tem de favorável ou contra. Então, isso é uma análise, você pode cobrar por isso. Você pode... pensa o seguinte, existe uma contratação, uma nomeação de perícia judicial, e no processo não tem laudo, parecer técnico de nenhuma das partes. Então, o perito judicial vai fazer o trabalho dele com base no que ele viu de documentos juntados, numa vistoria, numa diligência, numa reunião. É isso. Ele não tem nenhum norte para seguir. E aí que está a estratégia. Você convence seu cliente, em especial o advogado do seu cliente, a te pagar por um parecer técnico para você juntar no processo. Então você vai ter um parecer técnico e vai atuar como assistente técnico. Então o perito judicial, ele começa a desenvolver o trabalho já com base no documento técnico que você juntou. Então você já começa
a ter um trabalho para formar a convicção dele numa linha de raciocínio que favoreça o cliente. Olha que legal. E você cobrou por isso, você cobra mais por isso. Outra, você oferece um valor agregado que você vai preparar o ambiente de perícia. O que é preparar? Preparar o ambiente é ver se está tudo dentro dos conformes. Vai ter uma perícia trabalhista. Ver se está tudo certinho, tudo organizado, tudo preparado para receber o perito. Ou é uma grafotécnica. Você faz um treino com o seu cliente para ver se a assinatura que ele vai fazer é a que está em discussão. Ou se tem algum problema, ele está com algum problema de saúde que vai gerar um problema na confecção da sua assinatura, na produção do seu grafismo. Então, ou seja, você prepara o ambiente para que a perícia ocorra de uma forma técnica e favorável para o seu cliente. Então, todos esses elementos que você coloca, seja uma análise, seja esse parecer técnico para ser juntado, seja um preparo do local, uma análise do local para ver se está tudo conforme, todos são elementos adicionais à atuação como assistente técnico. E esses elementos adicionais podem ser cobrados de 30% a 50%. Então, se você embutir essas técnicas num pedido de assistente técnico e justificar tecnicamente numa reunião, tenho certeza que isso vai ser aprovado. E aí, pega o seu faturamento de assistente técnico, aumenta 30% a 50%. Então, olha que legal. São técnicas simples que você pode aplicar. Legal? Então, você que está assistindo essa live aqui gravada, você que está assistindo pelo canal do YouTube, depois conta para mim se você aplicou essa técnica, se deu resultado e se deu para você cobrar mais por isso. Quantos por cento você cobrou a mais aplicando essas técnicas que eu falei de upsell? E aí, e não só em termos de faturamento que vai aumentar, mas você auxiliou o seu cliente com estratégias muito mais eficientes para que ele consiga ter elementos mais robustos no processo, para que o perito judicial faça o trabalho já tendo um laudo seu juntado no processo. Então ele já começa a desenvolver o trabalho já com um certo direcionamento. Não que ele vá dar total crédito ao seu trabalho, porque ele sabe que você foi contratado por uma das partes. Mas laudo técnico é técnico. Ele vai olhar que tecnicamente você tem coerência. Então, para fazer algo muito diferente do que você fez, ele vai ter que trabalhar muito. Ou ele vai estar de acordo com a sua linha de raciocínio e faz um laudo alinhado com o seu, que é o que você quer. É o laudo dele favorável ao seu cliente. Tá? Então, hoje, eu quis fazer uma live relativamente rápida para te passar esse conteúdo específico de assistente técnico, que se você aplicar, eu tenho certeza que você vai aumentar os seus ganhos aí em termos das propostas comerciais. Legal? Então é isso aí. Hoje a live é muito rápida, mas aguardo você em breve aí na nossa próxima live de segunda-feira. Fechado? Então é como eu disse, essas lives ficam gravadas, a maioria das pessoas assistem depois do horário, e prometo que a partir de setembro eu vou estar fazendo lives à noite, aí conforme todo mundo pede, que esse horário muita gente está trabalhando e não tem como estar presente. Mas o meu objetivo é estar entregando esse conteúdo para que fique gravado e você assista depois. Legal? Um grande abraço.